A gente vê uma série de notas pedindo agora pela diplomacia, pelo diálogo, mas a gente vê a troca de farpas acontecendo de todo quanto é lado também, né, tio Rei? A gente destaca aqui a discussão de mais cedo com falas de Fernando Haddad, do ministro da Fazenda e do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre as tarifas. Em uma postagem no X, o Tarcísio responsabilizou Lula, dizendo que o presidente colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Isso foi o que ele disse ontem. Hoje chegou a trazer algumas críticas também, mas essa primeira fala dele já levou o ministro Fernando Haddad a chamar o Tarcísio de candidato a vassalo. Vamos ouvir o que o ministro disse. Porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822 isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. Tarcísio rebateu, tio Rei, dizendo que o ministro deve trabalhar, cuidar da economia, trabalhar menos, trabalhar mais e fala menos nesse sentido. Vamos ver. E o que o senhor pode falar sobre o Haddad? Primeiro, eu acho que ele tem que cuidar da economia. Se ele cuidasse da economia, ele estaria indo bem. O Brasil não está indo bem, a gente tem um problema fiscal aí relevante, então acho que cabe a ele falar menos e trabalhar mais. Segundo, o tarifaço é deletério, né? Principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. E a gente precisa, obviamente, sentar na mesa, deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. A gente precisa agora estabelecer uma mesa de negociação. O que a gente vê é que dos países do G20, o mais afastado da Casa Branca é o Brasil. A gente tem dado demonstrações muito ruins, como foi agora na última reunião dos BRICS. Então, nós precisamos estabelecer o consenso, lembrar o seguinte, os americanos sempre foram aliados de primeira hora do Brasil. É o maior investidor estrangeiro direto no Brasil. Então a gente tem muito a perder, isso não é bom para ninguém, não é bom nem para o Brasil, nem para o americano, porque vamos lembrar que vários produtos brasileiros são importantes para empresas americanas, eles não têm substitutos compatíveis à altura, então a gente precisa também, eles também precisam resolver essa equação, e aí é hora de afastar a questão política de lado. Bom, tio Rei, Tarcísio traz ali os argumentos dele, mais adiante o impacto em São Paulo, né? Fala pro Zilânime, fala covarde. Fala covarde. Fala de alguém que está tentando se ajoelhar para ver se consegue ser o candidato do bolsonarismo. Não é? 31% das exportações brasileiras saem de São Paulo. Os Estados Unidos, em particular, 31% das exportações para os Estados Unidos, né? Do Brasil saem de São Paulo. É claro que São Paulo será prejudicado. A economia brasileira não está indo bem. Eu vou perguntar ao governador, o que não está indo bem, governador? Tem a questão fiscal. Sim, precisamos resolver. O que não está indo bem? É o menor desemprego da série histórica? O senhor é contra? O que não está indo bem, governador? É a mais baixa taxa de desigualdade da história? O senhor é contra também. É isso? O que não está indo bem, governador? É a renda dos mais pobres ter crescido 18%? Sim, inflação de alimento 8%, mas a renda dos mais pobres 18%? É isso que não está indo bem? É o fato do Brasil ter crescido no primeiro trimestre 1,3%, enquanto os países da OCDE cresceram 0,1%? É isso que não está indo bem? O que não está indo bem, governador? Aliás, por que o senhor não faz em São Paulo aquilo que o senhor pede no resto do Brasil? O senhor vive por aí elogiando Milei, mas aqui em São Paulo, o senhor aumentou os gastos tributários, as isenções, os estímulos, etc. Não é mesmo? Então, o que não está indo bem? A questão fiscal precisa ser equacionada, sem dúvida. Agora, foi o Brasil que procurou essa briga? É mentira. É mentira. Mas, que história é essa? Vamos fazer uma mesa de negociação? A mesa de negociação já existe, Eugênio da Raça.
A mesa de negociação existe, a mesa de negociação está em curso. Aí na primeira manifestação, e aí o Haddad chama de vassalo, é vassalo mesmo. Se comporta como tal, porque não tem coragem. Não, isso cria dificuldades e tal, mas não tem coragem de dizer que isso é injustificado, que isso é inaceitável. Aí vai, na primeira manifestação dele, Lula colocou sua ideologia acima da economia. Esse resultado é mentira. Em quê? Com quem? Quando foi que o Brasil deixou de negociar com os Estados Unidos ou com quem quer que seja? O senhor é contra? O senhor quer que o Brasil saia dos BRICS? O senhor quer que o Brasil rompa com a China? O senhor quer que o Brasil rompa com a Índia? Do que é que o senhor está falando? Do que é que o senhor está falando? Tiveram tempo para prestigiar ditaduras. Quem? O Trump? O seu líder? Seu líder ganhou relógio de diamante de ditadura. Ganhou colar de ditadura. Teve que devolver os presentes que ganhou de ditaduras. Quem está precisando de ditadura? O Trump, que vai lá ganhar aviãozinho de ditadura? Defender a censura? Quando que o governo defendeu a censura? Do que o senhor está falando? O senhor está falando da decisão do Supremo sobre as redes? Mas foi o governo brasileiro que tomou essa decisão ou foi o Supremo? O senhor está atacando o Supremo aqui, mais uma vez? Todo dia o senhor fez isso em Palanque. Está atacando o Supremo de novo? Então o senhor tem que decidir se o senhor é um radical, bolsonarista e acabou, ou se o senhor é um moderado que gosta de posar de moderado quando fala com o ministro do Supremo. O senhor é o quê? O senhor é moderado para ministro do Supremo e é radical para bolsonarista? Nem bola, nem bule. O senhor está realmente convencido que o senhor é o pré-presidente do Brasil já? E o Brasil agrediu o maior investidor direto. De fato, os Estados Unidos são os maiores investidores diretos do Brasil. Mas qual foi a agressão que o Brasil fez? Outros países buscaram negociação. O Brasil não buscou? Não adianta se esconder atrás de Bolsonaro. Quem falou de Bolsonaro na carta foi o seu mestre. Foi o grande imperador do norte, para citar um filme maravilhoso. Foi ele que citou. Não foi aqui. Ninguém inventou. É o bolsonarismo. O Trump está dizendo que é. O Eduardo está dizendo que é. Nós vamos falar disso daqui a pouco. É incrível. Porque isso, além de tudo, evidencia covardia. É que ele meteu o bonezinho do MAGA, coisa que eu insisto, o líder europeu não faz. Ele meteu o bonezinho do MAGA quando o Trump tomou posse, gravou videozinho, resolveu fazer graça, resolveu fazer embaixadinha. Hoje fala, vai dar palestras ao mercado financeiro, fica falando obviedades, porque nós precisamos controlar as contas. Quem acha que não precisamos controlar as contas? Exaltando o Milei, o quê? O senhor vai cortar as aposentadorias se for eleito? Hein? Vai capar o salário se for eleito? Vai falar para os estados, como o Milei fez para as províncias, virem se eu não tenho nada a ver com a dívida de vocês? O senhor vai fazer tudo isso? Ou o senhor fala para cada público, o senhor fala uma coisa? Hein? É o senhor que vai aplicar o plano Flávio Bolsonaro, se eleito, que é dar o indulto e impor a força ao Supremo? É isso que o senhor pretende fazer? Qual é a sua? Chegou a hora. Qual é a sua? O problema do Tarcísio, sabe qual é? Vamos pegar o ambiente interno do bolsonarismo. Aqui. Se você passear um pouco ali nas conversas dos bolsonaristas, núcleo duro do bolsonarismo, eles odeiam o Tarcísio. Eles acham que o Tarcísio não é radical bastante. Eles não gostam do fato que o Tarcísio tem interlocução no Supremo. Eles detestaram a fala do Tarcísio na manifestação do dia 29, quando o Tarcísio evidentemente falou como candidato. Ele não bateu no Supremo ali, ele preferiu bater no Lula. Não é? E no núcleo duro do bolsonarismo, o Eduardo ficou algumas cabeças de vantagem em razão dessas articulações contra o Supremo, contra o Alexandre lá fora.
Só que a direita econômica, os que pagam a conta... Ai, Reinaldo, campanha não é feita com fundo eleitoral? Com ou sem ideologias, ninguém rasga dinheiro, né, tio Rei? É o que estão falando. Aqueles que pagam a conta querem o Tarcísio, querem impor o Tarcísio à força para o Bolsonaro. Só que eles não confiam nele. E ele está querendo a confiança. Então aí vem uma manifestação como essa, como Ciro Nogueira sai atacando Lula, não sei quem sai atacando Lula, não é atacando Lula. Porque, afinal de contas, é a taxa Bolsonaro? É a Bolsa Taxa? Aí então ele falou, bom, como é que eu vou voltar a ser o radical da turminha? Como é que eu vou ser o radical do grupinho? Também. Como é que eu vou mostrar que eu sou um deles? Eu vou mostrar que eu sou um deles atacando Lula. E dizendo, precisamos de uma mesa de negociação. Não brinca, é sério que é preciso ter uma mesa de negociação? Senhor, não é para sair chutando o traseiro de todo mundo como o Trump fez com a gente? Não era isso que o Brasil vinha fazendo? Deixe de ser irresponsável com a história. O Brasil já estava submetendo a taxa, estava com a taxa de 10%, por um acaso houve retalho. E para alumínio e aço, 25%. Por um acaso o Brasil retalhou? O Brasil não falou, não acomodou? Falou, tá, melhor a gente ir conversando. O Alckmin não fez outra coisa desde que começou essa história. Está todo mundo negociando, a mesa de negociação está aberta. Não é? Quem disse que ela está fechada? Qual agressão o Brasil fez aos Estados Unidos? O senhor está falando por falar. Essa sua resposta ao Haddad, transcrita, é risível. Porque o senhor não sabe o que dizer, o senhor está visivelmente constrangido. Porque o senhor resolveu. Quando o Trump ganhou, e o senhor comemorou e botou bonezinho, o senhor disse que seria uma maravilha para a América Latina, uma maravilha para o Brasil, porque, afinal de contas, ganhava um liberal. O senhor não deve saber o que é liberalismo. O Trump liberal era o Biden, do ponto de vista econômico, porque é liberal nos Estados Unidos em todo sentido. Liberal do ponto de vista econômico, o Biden, mais ou menos também. Porque olha quanto dinheiro os Estados Unidos colocaram na economia, né, deles. 1,5 trilhão para incentivar a economia. Né? Essa conversa mole que vocês exercitam aqui, né? O Estado que não serve para nada, e o senhor vendeu, né, a Sabesp a um valor inferior ao que vale em bolsa, né? Talvez, não sei se pretende fazer o mesmo com o Petrobras, as joias da coroa aí, né? Tem muita gente de olho, né? Mas comércio internacional, o Trump sempre deixou claro que era um protecionista. Sempre. A campanha dele foi assim. Portanto, aqueles que se aliaram e que apoiaram as demandas do Trump estavam se posicionando contra o Brasil. E o senhor continua a se posicionar contra o Brasil. É contra o Brasil que o senhor está falando. E aí resolveu atacar o Lula. Porque vocês estão sentindo cheiro também, e eu não sei se vai acontecer, porque eu brinco que eu tenho bola de cristal, mas evidentemente ela é de silicone, né? Nem é uma bola de cristal, é um ovinho de cristal. É um ovinho de cristal, né? Eu não sei se isso vai ter efeito eleitoral, não, mas eu sei que se for o senhor o candidato, se o senhor conseguir emplacar, se o senhor conseguir superar os problemas ali com o bolsonarismo, né, o senhor entrará na campanha como aquele que botou o boné do MAGA na cabeça. E aí eu quero saber qual vai ser a conversa. Deixa com o tio, porque o tio fala com o nhonhô. Deixa que eu serei o capataz do Trump aqui no Brasil. Deixa que eu usarei o chicote do Trump aqui no Brasil.
deixem que eu usarei o porrete do Trump aqui no Brasil. E você, Lula, que eu suponho será o candidato do Centro Democrático, e você, Lula, não, você é aquele que só defende os interesses dessa brasileirada que está aí. É isso? Vai ser assim? E vocês estão sentindo esse cheiro. Vocês se deram mal nessa, por enquanto. Mas o senhor usou a palavra, né? Tudo é uma guerra de narrativas. É vergonhosa essa sua posição. É vergonhosa a posição de quem lidera o Estado, que, aplicadas essas medidas, será o Estado mais prejudicado. São poucos os estados em que os Estados Unidos têm uma importância que tem aqui no estado de São Paulo. São uns 3 ou 4 estados. O resto, na verdade, é a China. Não é? E que história é essa? A responsabilidade de quem governa. A responsabilidade de quem governa mesmo quando se é agredido? Quando se é atacado? Ademais, senhor, o senhor leu a carta? O senhor leu a carta? Os primeiros parágrafos da carta são ataques ao Supremo. Aquele que, pelo visto, o senhor finge respeitar quando o senhor fala com ministros. E quando o senhor fala com a Procuradoria-Geral da República, etc. Posando de um grande conciliador. Né? Aliás, tem uma outra coisa divertida aí, né? Acho que é esse que... Como é que é? Seria esse o exemplo de bolsonarismo moderado que alguns estavam procurando? Existe bolsonarismo moderado?